Olá, turma, tudo bom? Vamos começar mais uma semana de estudos, não é isso? E essa semana é uma semana especial, é a semana do folclore, né? Então, se nós estivéssemos lá na escola, passaríamos toda a semana trabalhando o tema do folclore, tá? Então, o que é o folclore, gente? Quem lembra o que é o folclore? Então, o folclore, ele é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. Não só nacional, como também regional, porque existem alguns elementos do folclore que são próprios de algumas regiões dos países, né? No nosso caso, a gente trabalha o folclore brasileiro. Então, o dia do folclore é dia 22 de agosto, tá bom? Então, essa semana, no final de semana, é o dia do folclore. Então, durante essa semana, nós veremos, né, sempre algumas manifestações a respeito dessa temática, tá bom? Então, o folclore brasileiro ele é bastante rico, ele tem bastante elementos, como, por exemplo, mitos, né, brincadeiras, superstições, vários elementos que se consolidam nessa cultura, nesse folclore que é próprio do nosso país. Algumas lendas, né, ou mitos que a gente conhece do folclore brasileiro são, por exemplo, a Iara. Acredito que vocês lembram da Iara, né, ou a Mãe d'Água, que é uma sereia, que ela possui o torso, né, de mulher e a cauda de peixe. E nessa lenda, ela é muito bela, seu canto atrai os homens a fim de assassiná-las. Então, os homens que são atraídos pelo canto da Iara, eles são assassinados, tá? Também tem o curupira, que é um protetor da fauna e da flora. Então, ele tem essa figura, né, um menino, né, de cabelo vermelho, com os pés virados para trás. Às vezes, a gente vê imagens que ele tem um corpo todo verde. Inclusive, esse corpo todo verde tem a ver com a mata, né, com a fauna, com a flora de uma região, certo? Então, ele protege, então, as pessoas que vão caçar, o curupira vai ali, ele vai assustar, ele vai pregar peças, ele vai maltratar essas pessoas que estiverem fazendo mal à natureza. Tem também a mula sem cabeça, que foi, diz a lenda, né, que foi uma mulher que foi amaldiçoada após ter um romance com um padre. E aí, por conta disso, ela foi transformada em um quadrúpede, né, que é uma mula, acéfalo, que significa que é sem cabeça, que galopa soltando fogo. Então, no lugar da cabeça tem labaredas que ficam soltando fogo, que essa é a mula sem cabeça. E também temos o lobisomem, que acredito que a gente vê muito em filmes, né? Também, então, a figura do lobisomem, ela é um folclore brasileiro. Então, esse é um homem, né, que após ter sido mordido por um lobo, ele se transforma nesse animal a cada noite de lua cheia. Então, quando tem as luas cheias, então esse homem que foi mordido por um lobo, ele se transforma em um lobisomem, que é a mistura de lobo com homem, tá? Então, a gente sabe que tem alguns mitos e algumas lendas que são brasileiras, mas que também podem ser encontradas semelhantes em outros países também do mundo, porque os outros países também têm o folclore, tá bom? Então, algumas figuras, elas podem ser semelhantes também, ok? Então, o folclore deve ser valorizado e nós estamos aqui para mostrar que é cultura, é importante e que também faz parte da educação, ok? Então, vamos aí para as nossas tarefas da semana. E aí, pessoal? Bom, nós teremos duas atividades essa semana, tá bom? Uma no caderno de gramática e outra no caderno de produção textual. Então, a primeira é de gramática. É uma revisão, olha que coisa boa, uma revisão sobre abreviatura e sigla, um assunto que foi fácil, a gente estudou em formação de palavras ainda este ano, e a gente vai dar mais uma revisada com o conteúdo que já tem aqui no livro de vocês, tá bom? Então, vocês, no caderno de gramática, coloquem o cabeçalho e coloquem o título, abreviatura e sigla, páginas 132 e 133, ok? Então, vamos relembrar o que é uma abreviatura e o que é uma sigla, gente.
Acho que vocês vão lembrar bem direitinho o que é. Vou colocar aqui uns exemplos. Olha, abreviatura, né, é quando a gente pega uma parte de uma palavra já existente e ela vai representar essa palavra, né, em determinados contextos, como a gente tá vendo aqui, né? A gente tem a abreviatura, por exemplo, de minutos, de horas, tá bom? A gente tem a abreviatura de rua, de avenida, tá bom? Então, são pedacinhos da palavra que representam aquela palavra. Já a sigla, ela vai pegar as letras iniciais, né, de um conjunto de palavras. Então, por exemplo, eu tenho CPF, não é isso? UEPB, IEP. Então, cada letrinha dessa representa uma palavra, certo? De um nome de alguma instituição, por exemplo, de um documento, e também de algum estado, de algum país, tá bom? Representam por siglas. Lembrando que existem também abreviaturas em estados. É o que a gente vai ver também aqui na atividade. Na página 132, a gente tem uma atividade inicial com alguns trechinhos. Um trecho do equação quadrangular, como vocês podem ver aí, e o outro que é um trecho de uma notícia, tá bom? Então, observem bem, isso aí como uma revisão, vocês já têm noção do que é uma abreviação, de uma abreviatura e uma sigla. Já na página 133, tem um mapa do Brasil, esse mapa, tá bom? E aí, nesse mapa, vocês vão dizer se foram utilizadas abreviaturas ou siglas. Então, o que é que vocês vão observar? Preste atenção em cada um deles, se essas letrinhas representam o inicial de cada nome, tá bom? Do estado, ou se é, na verdade, partes de uma mesma palavra. Porque se for partes de uma mesma palavra, vai ser abreviatura. Se for a inicial de cada palavra, é sigla, tá bom? Então, vocês vão dizer isso aí. E na segunda questão, a gente tem também, tá? Alguns elementos que vocês vão dizer se tem abreviatura ou sigla e dizer o que é também que elas representam, que palavra ou que expressão que elas representam. Então, ó, super simples essa tarefa, super revisão, vocês não vão ter problema, tenho certeza, tá bom? Então, mas mesmo assim, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. A segunda atividade, que é no caderno de produção textual, é um conto, tá bom? É um conto de aventura, para a gente finalizar este estudo dos contos aqui do segundo bimestre. Então, vocês têm, tá? Vocês vão receber uma folhinha com este conto aqui, Meninos de Rua, tá bom? Então, vocês vão ler essa história desses meninos de rua, tá bom? Aqui tem um personagem, João Pão, tá? E depois vocês terão uma atividadezinha para responder, tá? Uma atividade que tem só 8 questões, tá bom? Eu vou mandar nas folhinhas para que vocês, né, sempre com a linhazinha pontilhada, para vocês recortarem e colarem no caderno de produção textual. Essa vai ser a última tarefa do segundo bimestre de produção textual. E aí, eu peço a atenção de vocês para que durante essa semana vocês coloquem o caderno todo em dias, tá bom? Coloquem em dias direitinho, porque semana que vem, na segunda-feira, eu já vou estar na escola recebendo esses cadernos para corrigir sobre o segundo bimestre, ok? Então, vocês têm a semana toda para colocar esse caderno em dias. Para ajudar vocês, eu vou colocar agora a lista de todas as tarefas de produção textual. Vocês observem, verifiquem o que está faltando, o que está faltando, façam, tá bom? Com bastante calma, vocês têm uma semana toda, não são muitas tarefas nesse bimestre, então aproveitem e façam todas, e semana que vem levem com essa tarefa aqui já coladinha, bem organizadinho, para que eu possa corrigir e na outra semana já devolver para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos aí na lista que vem agora. Bom, gente, então prestem bastante atenção, né, nessa lista de produção textual. Verifiquem, tá bom? Tudo que vocês fizeram e o que não fizeram, façam durante essa semana.
já que semana que vem vocês devem me entregar o caderno prontinho, tá bom? E aí eu lembro também que quem não entregou o caderno no primeiro bimestre, aproveita, organiza também, porque eu vou corrigir os 2 bimestres agora, tá? Então, observe que o que está em amarelo são os títulos, viu, gente? Quando é tarefa para escrever no caderno, quero que vocês escrevam o título da maneira como está aí. Então, verifiquem isso também, tá? Então, o primeiro foi o Conto de Aventura Doida, que era uma folhinha para colar no caderno. 22 de junho foi a primeira desse bimestre, tá? Depois foi uma produção textual de um conto de aventura baseada numa história pessoal. Vocês iam narrar alguma aventura em que vocês fossem um herói. Depois eu iniciando rota, né, de conto de amor e conto de suspense, que é aquela atividade dos esqueletos, foi feita no dia 29 de junho. Em seguida, a gente tem o conto de humor A Velha Contrabandista, que foi no dia 3 de julho. O conto de humor Plebiscito, que foi no dia 10 de julho. Todas essas datas aqui é a data que eu passei. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre alguma questão da atividade, né, assim, não explico detalhadamente, mas eu dou uma explicada assim, né, geral. Vocês podem visualizar o vídeo dessa data. Então, aqui no dia 13 de julho eu passei o Ampliando Fronteiras, a participação popular na política. Tem as questõezinhas do caderno e teve a apresentação que vocês fizeram. E também teve um artigo de opinião que vocês deveriam fazer, baseado aqui nessas sugestões que estão na página 104 e 106. Depois a gente teve, no dia 20 de julho, Conexões Textuais, que era daquele meme, tá? Da Medusa. O 9 foi o conto de suspense O Caixão Quadrangular, parte 1, não é isso? Em seguida, eu já passei a nossa atividade final do bimestre, que é o videoconto de Berenice. Mandei pelo WhatsApp o vídeo, que vocês devem fazer a narração, mandei o conto e mandei uma resenha para que vocês se inteirassem mais do conteúdo do conto. Em seguida, nós fizemos a segunda parte do Caixão Quadrangular, no dia 3 de agosto. E eu pedi uma produção textual de um conto de suspense, que seria um conto inédito, que está orientações nas páginas 134 e 135. E a última atividade de escrever no caderno é a narrativa que está indo hoje, né? Que é essa narrativa Moleques de Rua, de Roberto Freire, que vocês vão responder, recortar e colar no caderno, viu? Então, essa é a última do caderno, mas a última mesmo do bimestre é essa do videoconto Berenice, que é para entregar na última semana de agosto mesmo, né? Então, semana que vem é a entrega desse videoconto. E na segunda que vem, vocês devem entregar o caderno de produção lá na escola para mim, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato, estou à disposição para ajudar, orientar, logicamente, no que estiver ao meu alcance, tá bom? Então, beijão, gente, e até a nossa aula online.